Certa ocasião, Jesus chegou para os seus discípulos e disse: Olha, eu vou embora, vou ser crucificado, ressuscitar ao terceiro dia, depois vou para a direita de Deus. E os discípulos ficaram meio entristecidos. Então Jesus pegou e disse: Mas olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. A preocupação de Jesus era nos deixar sozinhos. Então Jesus pega e diz para os seus discípulos: Eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador. E esse Consolador vai ficar com vocês, dentro de vocês. E nós teremos a conexão, a amizade, nós teremos a intimidade, um relacionamento mais profundo. Eu estarei com vocês todos os dias. Observe bem, Jesus disse: se você viver 70 anos aqui, Jesus disse que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: eu estarei com vocês. E tem mais: tudo que vocês me pedirem, crendo não é duvidando, crendo vocês vão receber. Jesus disse mais ainda: olha, o meu sacrifício na cruz, cada gotinha de sangue, cada chibatada que eu sofri, que eu passei, eu levei sobre mim, naquele sofrimento, todas as dores que vocês passaram, todas as dores que vocês sentem, levei todas as suas dores e as suas enfermidades. E cada coisa que eu passei ali, pelas minhas pisaduras, vocês foram sarados. Isso mostra para nós uma segurança tremenda. E mesmo a gente ouvindo, a gente está igual aos discípulos. Os discípulos vendo o milagre, acompanhando Jesus, e quando estavam todos reunidos no barco ali, quando veio a tempestade, todos eles também sentiram medo, se apavoraram, gritaram, desesperaram, mas Jesus repreendeu o vento e aquela tempestade. Enfim, o que mais Jesus quer é que nós cremos nele. Deus, ele quer ser primeiro na nossa vida. Deus, ele quer ser primeiro na sua vida. Deus, ele não aceita ser trocado por um carro, por um prédio, por uma casa, por uma... Não, Deus, ele quer que você viva bem, ele quer que você viva bem. Ele quer que você tenha prosperidade, ele quer, mas ele quer ser o primeiro da sua vida. Porque Deus, ele é a primícia. Ou seja, ele quer ser aquele que deu o resultado da sua vida. Ele quer ser aquele que proporcionou para você a oportunidade. Deus, ele quer ser aquele que deu a você a saída. Deus, ele quer ser glorificado por você. Então, por isso, a preocupação de Jesus em dizer: eu não vou deixar vocês sozinhos. Entenda de uma vez, Deus não tem prazer em ver você sofrer. Então, por que eu sofro, pastor? Porque você precisa crer, ter mais fé nele, né? Aí as pessoas hoje estão invertendo a situação, achando que Deus tem prazer em nos ver sofrer, achando que Deus tem prazer em te ver enfermo, te ver doente, te ver desempregado, te ver passando a pindaíba. Não. O prazer de Deus é ver seus filhos felizes. Ele diz: para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus disse: vinde a mim todos cansados. Cansado de quê? De sofrer. Vinde a mim todos cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Aliviar, ele não disse que é tirar de uma vez, porque nós temos que continuar a nossa vida. E continuando a nossa vida, teremos problemas, mas com a ajuda dele, nós estaremos mais fortes para resistir e ultrapassar os problemas. Passar pelas dificuldades, enfrentá-las e vencê-las. Isso que Jesus disse: eu sou a torre forte, eu sou o seu castelo, aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, na sombra, não é nem perto, na sombra do Onipotente descansará. Então ele nos mostra, Jesus, a palavra de Deus nos mostra todos os meios que nós temos de ter acesso a Deus, de ter acesso a Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós só precisamos entendê-la. Nós só precisamos colocar em nossa cabeça que antes de nós irmos a A, B, C ou D, temos que ir a Deus. Nós temos que priorizar primeiramente Deus. Vou comprar tal coisa? Não, vou consultar Deus aqui. Eu vou fazer tal coisa? Vou falar com Deus. Quando nós priorizamos Deus e colocamos Ele como penhor da nossa vida, colocamos Ele como a âncora do nosso barco, então aí sim nós temos a segurança de que sempre que nós abrimos a nossa boca, Ele vai estar decidindo por nós. A Bíblia diz, se você pedir para um grão, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e pedir para aquele monte salte para lá, ele vai saltar. Jesus disse mais ainda, se vocês crerem em mim de verdade, vocês farão as obras que eu fiz e farão obras maiores. Irmão, foi Jesus que falou. Está na Bíblia. Isso está na Bíblia real. Hoje os homens ficam querendo levar a Bíblia para outros rumos. Jesus não podia. Entendam bem, Jesus não podia escrever tudo o que aconteceu, porque não daria conta o tamanho que seria a Bíblia. Aí tem pessoas que vêm com cada filosofia, teologia, essas coisas todas, querendo pôr em dúvida as coisas. Deus escreveu a Bíblia como um resumo para as nossas vidas, para que nós tenhamos a oportunidade de ser salvo. E outra coisa, Deus, Ele não tem que dar satisfação de nada que Ele fez, ou deixou de fazer, ou não fez. Por que fulano nasceu assim? Por que morreu as crianças? Por que tinha guerra antigamente? Por que o mundo foi formado dessa forma? Deus não tem que dar satisfação aos homens. São os homens que tem que pedir perdão a Deus pelas suas ações. Deus é o Criador, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não tem que ficar explicando tudo tintim por tintim, não. Ele já deu o resumo para que nós sejamos salvos, que é a Bíblia. E Ele diz mais, crê quem quer. Ninguém é obrigado a crer. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Não, Ele não obriga ninguém a servir a Ele. Esse caminho, Ele disse que é um livre-arbítrio. Você escolhe Jesus ou outro caminho. Amém? O que você tem que mais entender é que Deus não tem que dar satisfação do que Ele faz. Se Ele mudou as estrelas, se Ele não mudou as estrelas, se Ele mudou meteoros, se Ele criou ar em Marte, em Luna, em Mercúrio, não. Deus não tem que dar satisfação dessas coisas, amados. Deus tem que nos revelar, através de nós buscarmos, os mistérios que estão escritos na Bíblia. A Bíblia é para nós. O que está fora da Bíblia não foi revelado aos homens, e Deus não é obrigado a revelar como é o céu, como não é, quando vai vir. Deus já deixou tudo escritinho, quando Ele vai vir, os sinais, aquela coisa tudo. Não deixou a data exata. Porque se Deus deixasse a data exata, as pessoas iam aceitar Jesus um dia antes, é ou não é? Entendeu? Então Deus não é obrigado, e as pessoas ficam achando, querendo colocar Deus em xeque-mate, querendo colocar Deus na parede, achando que Deus tem que provar, tem que mostrar. Tem gente que coloca lá, prova para mim se Deus existe. Não, Deus tem que provar, que nós temos que achar aqui no livro tal, no livro de Enoque, livro de não sei o que. Irmãos, se Deus quisesse colocar o livro de Enoque, Ele teria colocado. Se Deus quisesse colocar aqueles livros que estão guardados da Igreja Católica, Deus teria colocado, mas Ele colocou o resumo. Ele permitiu que um resumo saísse da mão dos grandes, dos poderosos na época, para que o povo fosse salvo. O povo, qual povo? O povo que acreditasse nele. Deus não te obriga a você a acreditar nele. E nem você pode achar que Deus deve satisfação a você.
As pessoas agora estão com uma mania de achar que são os gurus, né? Os gurus da inteligência, os gurus da filosofia, os gurus da teologia, os gurus do amor, o guru não sei do que, achando que Deus errou. Deus não errou nada. As pessoas que escolhem suas ações. Deus fez A, B, B. Agora, se escolhem outra letra, aí o problema das pessoas vão ter que se haver com elas mesmas num dia. Um dia elas vão partir, né? Ou Jesus vai vir, vão partir, aí é com elas e Deus. Mas Deus não obriga ninguém a servir a Deus, não quer escravo. Deus não quer escravo seguindo Ele. Ele não quer ninguém que siga Ele forçadamente, obrigatoriamente. Então, por isso também Ele não tem satisfação a dar a ninguém. As pessoas querem que Deus se justifique diante deles. Quem é o homem? Quem é o ser humano? Para querer achar que Deus tem que explicar, tem que justificar, tem que dar satisfação. Deus é eterno. Amém? O cara mais velho aqui na terra é um bebê que acabou de nascer diante de Deus. Então Deus não tem que dar satisfação para ninguém, irmãos. Nós temos que olhar para Ele, ver a Bíblia, e Ele já deu ali a receita do bolo. Basta nós fazermos o bolo e comermos. Nós não precisamos saber de onde comprou, veio o trigo da onde, o trigo, que origem, essa semente desse trigo. Nós queremos, entendeu? As pessoas andam dificultando Deus para as pessoas que têm menos conhecimento. Existem umas pessoas aí dentro da internet que estão dificultando Deus para as pessoas de uma tal forma que estão colocando até Deus em dúvida. Porque elas acham que Deus tinha que, né, ser mais claro, porque é a morte daquelas crianças, porque é a praga, porque é doença, porque... Irmão, Deus não tem que explicar essas coisas. A ciência já explica um pouco. Amém? A ciência já explica um pouco, né? Agora, Deus dá satisfação a homem? Espera aí. Quem criou quem? Quem fez o quê? O homem fez o quê para Deus? O que o homem fez aqui na terra? A não ser fazer as coisas que Deus já deu inteligência para ele fazer. O homem criou um prédio, mas quem deu inteligência? Quem deu a vida? Quem deu a saúde? Quem proporcionou para ele a oportunidade para ele se formar naquilo? Quem fez ele ter a inteligência para descobrir o dom que ele tinha de engenheiro, seja lá do que for? Fulano é músico, é cantor. Quem deu a ele o dom? Quem deu a ele a melodia? Quem deu a ele a voz? Então, os homens se esquecem de que tudo que eles têm é de Deus. Sem mim, nada podeis fazer, diz a Bíblia. Olha só. E aí nós encontramos na internet pessoas que acham que Deus tem que explicar para ela, tem que dar satisfação a Ele. Acha que Deus tem que dar. Pessoal aqui do YouTube, pessoal aqui do TikTok, tem gente que acha que Deus tem que justificar, explicar para eles. Tintim por tintim, jota por jota. Não. Deus não tem que explicar nada, não. A explicação Ele já deu, enviando Jesus, se fazendo homem, vindo até nós como um homem, né? Vindo até nós. Morreu, passou, sofreu, foi morto, ressuscitou no terceiro dia. Essa já é a explicação que Ele deu. Entenda? Então, por isso que as pessoas hoje têm mais dificuldade para ser curado, têm mais dificuldade para encontrar a bênção de Deus, têm mais dificuldade para sentir a presença de Deus, têm mais dificuldade em acreditar até nos dons de Deus, que está lá em Coríntios. Hoje eles querem botar em xeque-mate até os dons de Deus, falando que dom é uma coisa assim. Não, amados. Deus é um ser supremo, que tem a diversidade de coisas que nós nem imaginamos.
Nem imaginamos. Se a gente fica admirado de ver os homens criarem celulares tremendo, computadores, satélite, míssil, bomba atômica, bomba nuclear, essas coisas. A gente fica admirado de ver as pessoas criando tanta coisa absurda, tanta coisa que está enlouquecendo a população e o mundo, né? Porque o que o homem cria demais, quando o homem exagera na sua criação, enlouquece o povo. Mas quando ele cria as coisas para a benfeitoria da sociedade, isso edifica a nação, né? Então, quando ele cria uma bomba atômica, ele vai colocar a sociedade, o mundo, o planeta em desespero, em pânico. Mas quando ele cria um celular para ter um meio de comunicação, ele está criando uma benfeitoria, um meio de comunicação para aquelas pessoas que não têm condições de estar viajando, não têm condições de ter um parente longe, não têm condições de ir lá. Então é uma benfeitoria social. Mas quando o homem, né, por achar que ele é que tem a sabedoria, achar que Einstein é que descobriu a luz, não, Deus é que deu a inteligência para Einstein cutucar, tentar até a luz acender. E da onde veio a luz? Da onde? Da água. E da onde veio a água? De Deus. E aí a gente vai nessa, irmão. Se a gente for querer buscar raiz, né, a gente vai indo até chegar em Deus. Quando chega em Deus, nós não vamos encontrar, porque Ele é Deus, é mistério. Deus é mistério. Se Ele revelar quem Ele é, Ele deixa de ser Deus. O dia que Deus dá explicação ao ser humano, o dia que Deus dá satisfação ao ser humano, Ele deixa de ser Deus, Ele passa a ser submisso aos homens. Então Deus jamais vai dar satisfação de nada do que Ele fez, como não é. E mesmo que nós estivermos com Jesus lá no céu, na glória, nós não teremos acesso, assim como as pessoas pensam, teremos acesso a Deus, não vamos ver quem é Deus. Não, ninguém pode ver Deus. Só o Filho que pode ver Deus. Tem alguns anjos que podem ver, porque Deus é a essência do mistério, é a essência daquilo que nós vimos e cremos que existe. Se Ele passar a se revelar, Ele deixa de ser Deus. Ele deixa. Os mistérios acabam. Entende? Por isso que a palavra Deus significa mistério. Significa o inexistente, o invisível, mas real. Entenda. Amém? Então, pessoal, quando você vê pessoas fazendo live e botando Deus na parede, essas coisas todas, sai fora disso, que isso não edifica ninguém. O que edifica as pessoas é a palavra de Deus. É aquilo que Jesus já deixou escrito para nós. Aquilo que Jesus já deixou já como receita, para ninguém se perder. Seguindo aquela receita que está ali na Bíblia, a gente vai se encontrar com Jesus no dia do arrebatamento. É só isso. Não precisa de pagar promessa, subir escada de joelho, andar descalço pela rua 200 quilômetros, não precisa carregar pedaço de pau nas costas, não precisa andar de joelho ou passar pelas portas de fogo. Não, nós só precisamos obedecer à vontade de Cristo. E qual é a vontade de Deus, pastor? Primeiro, seguir os princípios da bondade, seguindo os princípios daquele dizer, não roube, não adultere, não cobiçará. É os mandamentos? Não. É a lei da graça. É a graça de Deus que nos mostra como seremos salvos, pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Vós não sereis salvos por suas obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E Ele nos justificará diante de Deus através do sangue dele derramado na cruz, nos apresentará diante do Pai limpos e purificados. É Jesus quem vai nos salvar. Nem nós temos a condições suficientes para sermos salvos, porque erramos todos os dias, amados.
Sou pastor, mas por que eu vou mentir se nós erramos? Paulo, o apóstolo Paulo disse, quando eu pensei em fazer o bem, o mal estava na minha vida. Por que só porque eu sou pastor, eu vou dizer, não, eu não erro, eu sou santo. Não, eu erro. Mas Deus está aí, Jesus deixou claro, disse que nós temos que se esforçar para ser salvo. Mas Ele vendo nós se esforçarmos, porque a alegria do Senhor é nossa força, e então Ele diz na palavra dele, que nos justificará e nos apresentará limpos diante do Pai. E aí que vem a salvação. Entenda bem, Deus, Jesus, deixou já um manual para sermos salvos. Então, nada de queremos que Deus explique para nós, ou que Deus justifique, ou que Deus prove que Ele é Deus. Aí nós já estamos partindo para o centro da ignorância. Nós estamos sendo já o faraó do futuro. Nós já estamos sendo já como é que chama? Nabucodonosor. Nós estamos sendo já o Acabe da vida. Mas quando nós acreditamos em tudo que ele escreveu, nós somos o Daniel, nós somos o Davi, nós somos os Moisés, nós somos o Abraão. Abraão podia perguntar, quem é o Senhor? Mas quem é o Senhor? Não tem parte na Bíblia que mostra Abraão perguntando a Deus quem Deus é. Não tem parte na Bíblia Abraão perguntando para Deus como é que ele fez tudo. Não tem. Não tem. Entende? Esses homens tinham razões de perguntar para Deus, porque deixaram tudo e foram seguir a Deus no deserto. Moisés, que estava lá tranquilo, vivendo a vida dele, largou tudo para poder atravessar mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto. Ele tinha razões para perguntar, quem é o Senhor? Como é que é? Como é que começou? É sua origem? Por que eu não posso seguir um Deus assim? Não, ninguém, não tem ali. Só há pessoas que realmente acreditaram em Deus e seguiram a Deus por obediência. É isso que Deus quer, obediência, não sacrifício, não loucura. Por isso que a Bíblia fala que ler demais, tem pessoas que nem lê, tem pessoas que vai porque alguém falou. Disseram que o livro de Enoque fala isso, contradiz aquilo. Irmão, se Deus quisesse que a gente tivesse acesso ao livro de Enoque, Ele permitiria que quando Lutero, lá com aquela revolução toda, colocasse também na Bíblia. Mas Ele não permitiu. Se Deus quisesse que aqueles outros livros fossem revelados, Ele permitiria que Lutero também tirasse aqueles outros livros. Mas são livros que foram criados e editados pela lei, naquela época dos papados, dos homens lá de Roma, aquela coisa toda, e Deus não quis que misturasse o que o homem fez, o homem escreveu, com as coisas que ele revelou aos seus profetas, seus patriarcas, os seus servos, os seus apóstolos. Deus não queria que misturasse coisas que os homens, que ele não escolheu, criassem livros, para misturar com um livro que ele revelou. Você criar uma coisa, você revelar é outra. Deus, o que ele escreveu na Bíblia para os apóstolos, para os patriarcas, para os profetas, ele revelou. E o que está lá na Igreja Católica, que o pessoal fala que não está na Bíblia, que são 37 livros, esses são livros que os homens dos dias da época do Império Romano criaram, leis canônicas, lei, e por aí fora vai, que deixa para lá. Não vamos entrar nesse tema. Então Deus permitiu que aquilo que Ele revelou fosse liberado, para não confundir o que Ele fez com o que os homens fizeram. Então as coisas estão claras, não tem nada obscuro. E outra coisa, quando alguém fala, Deus fez muita coisa oculta, Deus não tem ocultismo com Ele não. Deus é da claridade, Deus é da luz, Deus é a luz. Não tem essa coisa de obscuro.
Não, Deus não tem nada disso, não. Deus é luz. Tudo que ele fez, ele revela que foi feito pela palavra. Pela palavra. E é isso que a gente tem que acreditar e pronto, o que está na Bíblia. O que nós aprendemos. Passou disso aí, já é coisa do homem. Passou disso aí, já é o homem querendo colocar Deus, porque talvez ele tenha alguma decepção, talvez ele passou por algum processo, talvez ele teve alguma perda irreversível, e ele deixou de acreditar em Deus e começou a colocar Deus em checkmate, e hoje tem o checkmate, e hoje tem a internet, hoje tem as redes sociais, e ele quer usar as coisas que ele tem, as coisas que estão guardadas no coração dele, para colocar as pessoas também em checkmate, em dúvida, contra Deus. Por quê? Porque ele está revoltado com Deus. Porque uma pessoa que chega diante das outras e diz assim, prova para mim que Deus existe, eu não acredito que Deus existe, é porque ele tem revolta com alguma coisa na vida dele. Quando ele começa a falar que os dons de Deus não existem, que língua estranha não existe, que isso não existe, é porque ele teve alguma decepção dentro de algum lugar, em algum lugar, ou com decepção com ele ou com alguém, e ele quer botar aquilo para fora, e então ele aproveita as redes sociais para jogar as pessoas no mesmo critério que ele passou, ou que ela passou. Mas tudo que Deus escreveu na Bíblia é real, é verdadeiro. Que Deus ilumine e abençoe cada um de vocês. Forte abraço. Domingo que vem estarei de volta com todos vocês em nome de Jesus. Forte abraço.